Sim, o capítulo 9 é muito bonito, mas pastor André que me desculpe, o 10 é mais. Esse capítulo também me arrancou lágrimas quando eu estudava essa semana mais a fundo, porque nós vamos vendo, como eu já disse e repito aqui, uma revelação cada vez mais profunda e íntima do Messias, de Jesus Cristo. Vamos ler juntos? O capítulo 10 não é tão grande, dá para a gente lê-lo todo, ou pelo menos boa parte dele. Daniel capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, ou seja, 2 anos depois do que aconteceu no capítulo 9. Aliás, Daniel 8 para 9, se eu não me engano, foram 13 anos de espera. A gente pensa que as coisas acontecem assim tão rapidamente na vida dos outros, né? Daniel teve que ser um homem muito paciente, muito perseverante. Ele terminou o capítulo 8 com dúvidas, lembram? Ele não entendeu aquela parte da visão específica que tinha que ver com o santuário. Ele só vai ter resposta 13 anos depois, quando Gabriel aparece para lhe revelar aquele detalhe da profecia. E eu fico pensando quantos de nós talvez perseverassem por tanto tempo, aguardando uma resposta, não desistindo, não desanimando. Que sejamos como ele, né? Perseverantes, prossigamos para o alvo, nunca desistamos pelo caminho. No terceiro ano do rei de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, ou seja, ele jejuou por 3 semanas, ele buscou a Deus intensamente por 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Lembram da questão da Páscoa, né? Dos alimentos ali próprios para essa celebração? Ele se absteve deles. Ele estava em íntima comunhão com Deus. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Preste atenção nessa figura agora. Um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Quando você lê essa descrição desse homem misterioso, vestido de linho, com um cinto de ouro, olhos como fogo, você se lembra de outra descrição, no outro livro, parecida com essa. Qual? Apocalipse. Exatamente, Apocalipse. Quando a gente lê ali, Apocalipse capítulo 1, né? Verso 17, a descrição de Cristo glorificado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não mais aquele homem de dores, aquele que veio como ser humano, que foi esbofeteado, cuspido no rosto, foi humilhado. Agora ele aparece como ele realmente é, o Deus, aquele que João capítulo 1, versos 1 até 4, 3 ali, diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, criadas por Ele. Jesus é o Criador, Jesus é Deus, a segunda pessoa da divindade, como costumamos dizer. Daniel está tendo uma visão do próprio Jesus aqui, pré-encarnado, o Jesus divino. O texto prossegue, verso 8. Fiquei, pois, eu só, e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O que acontece com os profetas em visão, né? Eles perdem as forças físicas, mas então Deus os sustenta de forma sobrenatural. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo,
ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí, sem sentido, rosto em terra. O fato de os amigos dele terem ficado com medo e fugido, nos lembra de outra situação em que outro homem teve uma visão de Cristo em glória, e os amigos também ficaram com medo, lembram? Quem foi? Paulo. Então Saulo, no caminho de Damasco, ele tem uma visão de Cristo também, em glória, e os amigos ficam apavorados. Verso 10: eis que certa mão me tocou, olha que lindo isso aqui, me sacudiu, me pôs em pé sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos, e ele me disse: Daniel, homem muito amado. A mesma coisa que foi dita para João, né, no Apocalipse. Daniel, homem muito amado, precioso, como disse o pastor André, tesouro, nosso tesouro. Está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Por quantas semanas ele jejuou? 3. Em que dia a oração foi atendida? No primeiro. Olha que lindo. Deus conhece nossas necessidades, Deus sabe o que nós pensamos, nossas intenções, embora Ele goste de ouvir. Tem gente que questiona, mas por que Deus quer que a gente fale para Ele as coisas, se Ele sabe tudo, se Ele é onisciente? Eu comparo assim, muito toscamente comigo. Eu sou pai de 3 crianças. A minha filha mais velha nem gosta que fale mais assim, porque já tem 17, mas para a gente sempre vão ser crianças, né? O meu mais novo tem 9 anos. Quando ele chega da escola, eu mais ou menos já sei o que ele vai falar. Os dias são praticamente iguais, né? Uma ou outra novidade. Mas você acha que eu não gosto de ouvir? Eu gosto. Me conta tudo. Embora eu já saiba quase tudo. Me conte tudo. Se eu, que sou um pai humano, finito, com minhas imperfeições, tenho esse amor pelos meus filhos e gosto de ouvi-los, você acha que o nosso papai do céu não gosta de ouvir nossas orações? Mesmo sabendo de tudo, Ele gosta. Ele diz: orai sem cessar, estejam conectados comigo o tempo todo, falem, contem tudo. Daniel ficou 3 semanas, mas no primeiro dia Deus já atendeu a oração dele. Deus já estava, assim como no capítulo 9, o anjo Gabriel diz: no princípio das tuas súplicas, a ordem veio e eu vim para te atender. Eu não sei qual é a distância do céu à terra, deve ser bem longe, alguns anos-luz, mas os anjos têm um meio de transporte que a gente não entende, mais rápido que a luz, e eles estão aqui rapidamente. Um dia no futuro, quando Jesus voltar, eu acho que teremos acesso a essa tecnologia, para conhecer o universo. Por enquanto, nosso carro anda bem devagar, é o que dá para fazer aqui, né, nesse mundo. Bem, vamos lá, verso 13, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Quem está falando isso aqui é Gabriel agora, tá? Me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, já vou explicar esse assunto aqui, veio para me ajudar Gabriel, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Se esses reis da Pérsia estão enfrentando anjos de Deus, e o próprio Miguel, não podem ser reis humanos, né? Na verdade são principados e potestades nas regiões celestes. Quem são eles? Demônios. Demônios que estão ali lutando para influenciar o rei da Pérsia para alguma coisa. Já vamos saber o que. E você vê aqui o grande conflito acontecendo, né? A cortina, ela é tirada da frente e a gente vê ali anjos de Deus e anjos do mal lutando, e uma oração de um ser humano fazendo toda a diferença. Esse capítulo nos fala de oração intercessória. Ela é misteriosa até, porque é complicado entender como que a minha oração vai afetar a vida de alguém que está a milhares de quilômetros daqui, mas ela funciona. Não é à toa que Deus falou: orem uns pelos outros. É como se Deus recebesse uma autorização de um ser humano para agir. Porque quando Deus age, Satanás não gosta disso. Ele pode acusar Deus de injusto. Como tu fazes isso? Mas quando você ora a Deus, como que diz a Satanás: eu estou sendo autorizado por um ser humano a agir na vida de outro ser humano.
e o Todo-Poderoso age. Ellen White diz que a oração move o braço da onipotência. Olha que coisa fantástica. E nós usamos tão pouco esse recurso, né? Que bom que nesta madrugada nós oramos bastante. E que não pare aqui. Continuemos orando, usando esse recurso, que para nós é um pouco incompreensível, misterioso, mas que a ordem de Deus é essa, e funciona. Às vezes eu do nada penso numa pessoa, lembro de alguém, e eu entendo, Deus está me chamando a orar por essa pessoa. Já acordei no meio da noite, pensando em alguém, e eu entendi, é Deus me chamando para interceder. O meu sogro uma vez foi acordado de madrugada, e ele pensou no filho. Naquele momento ele se ajoelhou e orou pelo filho. Naquele momento o filho estava passando por um acidente na rodovia, não sofreu um arranhão. Às vezes arranhões acontecem, às vezes até morremos, mas há momentos em que Deus soberano, Ele faz diferente. E naquele momento o meu cunhado foi poupado. Quando você lembrar de alguém, quando você for acordado por Deus para orar por alguém, faça isso. Você não sabe o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Daniel, ele foi motivado por Deus a orar pelo povo dele. E você vai ver o que Deus vai fazer. Verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Ao falar ele comigo, essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança de filhos de homem, me tocou os lábios. Então passei a falar. E disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores. Lembre-se que Daniel está aqui com 90 anos já, por volta de 90 anos. Não fosse a idade também, mas o contato com esse poder descomunal, sobrenatural, claro que também o afetou. Como, pois, pode o teu servo, meu Senhor, falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Fenômenos típicos de um profeta em visão, né? Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse, que coisa linda vem agora. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois tu me fortaleceste. E ele disse, sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Quanta coisa maravilhosa nesse breve capítulo. Vamos recapitular algumas coisas? Não está passando? Ok, deu certo. Primeiro, Daniel se angustia. Ele começa o capítulo dizendo, eu estive angustiado, pranteando por 3 semanas. Por quê? Quando a gente estuda Esdras, Neemias, a gente começa a criar um cenário do porquê da angústia de Daniel. Ele se angustia e clama a Deus, porque Jerusalém, lá em Jerusalém, estava havendo oposição, lembram? Que estudamos na lição da escola sabatina? Oposição. Perigo, eles estavam trabalhando com a colher de pedreiro, lembram? E com a espada ao lado, porque os vizinhos não queriam que a cidade fosse reedificada. Estava difícil o trabalho. Alguns judeus estavam desanimando disso. Puxa, nós deixamos o exílio para vir para cá sofrer, para não conseguir cumprir aquilo que Deus prometeu. Então o desânimo estava batendo aquelas pessoas. E por outro lado, em Babilônia, havia oposição ferrenha, pessoas do mal tentando influenciar Ciro a não permitir que o povo reconstruísse a cidade e o templo. Bem, Daniel já estava com 90 anos, como eu disse, né, por volta de 90 anos. Ele sabia que para ele já não tinha mais, né, muito o que fazer, estava envelhecido e voltar para Jerusalém não fazia muito sentido. Não teria tanta utilidade por lá. Ele ficou em Babilônia, orando pelo povo que foi. E lá as notícias chegaram a ele e ele ficou muito triste por causa disso. E passou a fazer o que tinha que fazer, orar pelo povo, né? Pela reconstrução, pelo cumprimento da profecia. O Dr. Elias Brasil, no livro que eu indiquei para vocês na primeira palestra dessa nossa vigília,
na página 99, ele fala o seguinte, que Daniel 10 abre uma janela para os bastidores do grande conflito entre o bem e o mal. Esse capítulo revela que por trás da cortina da realidade visível, existe uma guerra cósmica e espiritual que afeta o conflito geopolítico de Daniel 11. Uma manifestação terrestre da batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Muitas vezes nos esquecemos de que nos bastidores, atrás das cortinas, há uma batalha ferrenha acontecendo a todo momento. Nesse momento mesmo, há anjos do bem e anjos do mal disputando nossa vida, nossa atenção, nossas prioridades. A quem vamos escolher? Do lado de quem queremos estar? São escolhas que a gente faz o tempo todo, né? E você percebe lá que a batalha estava acontecendo nos bastidores, como acontece também em nossa vida. Olha só, um homem vestido de linho, cingido de ouro, vem responder à oração de Daniel. Anjos já tinham feito isso, Gabriel já tinha feito isso. Agora, ele em pessoa vem. E que roupa era essa? Vocês lembram que roupa o sumo sacerdote usava no Yom Kippur? No dia da expiação? Ele tirava o peitoral, tirava aquela parte de cima da veste, tirava a mitra e vestia simplesmente o quê? Uma roupa de linho puro. São roupas sumos sacerdotais do dia da expiação. Como eu disse, Apocalipse 1, 13 a 16, traz a mesma descrição dessa figura. Olhos flamejantes, pés como de bronze, cinto de ouro, roupas talares brancas, a mesma descrição. É a mesma figura, só que no Apocalipse João diz que é aquele que esteve morto e reviveu. Quem morreu e reviveu e é Deus? É Jesus. Não tem como a gente aplicar a outra pessoa, a outra figura que não seja Jesus Cristo, essa figura. Os homens que acompanhavam Daniel, como eu disse, fugiram de medo. Isso nos remete a Atos capítulo 9, versos 1 a 11, que descrevem a visão que Paulo também teve da mesma figura, do Cristo glorificado, do Cristo divino. Miguel desceu em auxílio ao anjo Gabriel, liderando todas as tropas celestes e derrotou Satanás. Quem quer que seja Miguel, ele é capaz de derrotar Satanás. Quem será esse ser? Conclui-se que ele é mais poderoso que Satanás. Conclui-se que ele é mais poderoso que Gabriel, porque ele foi ajudar Gabriel. Quem será Miguel? Ali aparece a expressão, um dos primeiros príncipes, né? Outra tradução que no português não ficou adequada. Porque, segundo os estudiosos, né, da língua hebraica, Ehad, que pode significar sim mas Daniel aplica essa palavra em outros momentos com o sentido de primeiro. Portanto, a tradução correta seria o primeiro dos primeiros príncipes, e não um dos príncipes, como diz aqui em algumas versões. O primeiro dos primeiros príncipes. E a palavra príncipe, de novo, é Sar, que se aplica ao sumo sacerdote. Quem é esse primeiro dos primeiros príncipes, que no capítulo 7 é chamado de o príncipe dos príncipes, que também é o sumo sacerdote? De novo, só pode ser Jesus. Qualquer outra coisa seria quase uma blasfêmia, né? Aplicar qualquer outra coisa. Daniel 8:25 também aplica a essa figura. Micael, o nome do meu filho mais novo. Quer dizer, o meu filho, só tem um filho. Tenho 2 filhas e um filho. Micael. Nós escolhemos esse nome porque queríamos que meu filho fosse como Jesus. Porque Micael é uma pergunta. Quem é como Deus? Michael, quem é como Deus? E eu grafei o nome do meu filho desse jeito mesmo. Com K-H-A-E-L. Uma transliteração do hebraico. Porque eu quero que meu filho seja como Deus. Seja como Jesus. Interessante que meu nome... Minha mãe não sabia, mas nós não éramos adventistas, né? Michelson quer dizer filho de Miguel. Eu sou filho do meu filho. Mas a minha mãe não sabia, então, mas meu nome também eu gostei. Depois que eu descobri o que era, eu fiquei feliz, porque é filho de Jesus. Então eu sou filho de Jesus, você também é. Você não se chama Michelson, mas você também é. Micael. Em Apocalipse 12, 7 a 9, a gente percebe que Miguel é suficientemente poderoso,
tinha anjos ao seu lado, autoridade para expulsar Satanás do céu. E em Judas 9, constatamos que Miguel tinha poder para derrotar Satanás e ressuscitar Moisés. Você já leu esse texto? Que mostra lá Miguel, né, ali disputando com Satanás o corpo de Moisés. O diabo ficou indignado porque era a primeira vez que alguém desafiava o reino da morte, que ele achava ser o dono, né? Não, esse aqui é meu, ele pecou, ele é meu. Cala-te, o Senhor te repreenda. E Miguel ressuscita Moisés corporalmente. É por isso que Moisés aparece em Marcos 9, junto com Elias, confortando Jesus, animando Jesus na transfiguração. Não foi um fantasma que apareceu para Jesus, porque Moisés ressuscitou em corpo. Não foi um fantasma de Elias, porque Elias foi para o céu em corpo, arrebatado. É uma heresia dizer que ali estavam fantasmas falando com Jesus. Eram dois representantes da espécie humana. Um representa os que irão para o céu sem ver a morte. O outro representa aqueles que vão dormir por um tempo, serão ressuscitados e vão para o céu também. Que coisa linda. Dois seres humanos que foram tantas vezes amparados por Jesus, estavam lá na transfiguração dizendo: Senhor, fique firme, a tua missão é muito importante. Se nós estamos no céu hoje é porque tu vais derramar o teu sangue na cruz. Fique firme. Eles que foram confortados, estavam agora confortando o Filho de Deus, numa hora de terrível provação. Que lindo isso, né? No idioma hebraico, o nome Miguel significa uma pergunta: quem é igual a Deus? Eu pergunto: quem é igual a Deus? Somente quem é igual ao Pai e ao Espírito Santo, em onipotência, onipresença, em eternidade? Jesus? Quem é igual a Deus? Jesus. Se você colocar outra pessoa, outro ser, para responder essa pergunta, é uma blasfêmia. Estão percebendo a seriedade do assunto? Quem é Miguel? Quem é o único igual a Deus? Claro, só pode ser Jesus Cristo. Devemos então ficar felizes ao saber que aquele que é como Deus pode expulsar Satanás do céu e da nossa vida também. Amém, fraco? Amém? Ele pode e vai expulsar o mal da tua vida. Ele vai afastar as hostes demoníacas do seu caminho, se você clamar pelo sangue de Miguel, pelo sangue de Cristo, desse Deus maravilhoso. Por ocasião da segunda vinda, vá anotando isso tudo aí na sua mente, né? Colecione esses textos preciosos. Por ocasião da segunda vinda, é a voz do arcanjo Miguel que ressuscita os mortos. Mas que anjo é esse capaz de dar vida aos mortos? Quem somente ressuscita mortos? Olha, de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16, é o arcanjo. Mas lá em João 5, 28 e 29, é a voz do Filho de Deus que ressuscita os mortos. Então quem é o arcanjo Miguel? Ou tem duas pessoas capazes de ressuscitar mortos? Não, só Deus. Esse arcanjo é Jesus. Aquele que está acima dos anjos, arcanjo. Daniel 12, 1 a 4 diz que quando Miguel, isso eu estou adiantando já alguém aí, quem vai falar 12? Eu estou dando spoiler de novo aqui, mas eu prometo que eu só vou falar isso do 12. O 12 é lindo também, mas o 10 é mais. Estou brincando, o 12 é a cereja do bolo, é maravilhoso. Em Daniel 12, 1 a 4 diz que quando Miguel se erguer no tempo do fim, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Miguel, o arcanjo cuja voz irá despertar os mortos, é Jesus, o Filho de Deus e nosso Salvador. Louvado seja Deus. Vamos ler agora Josué. Deixa o dedo aí em Daniel 10, mas vamos juntos para Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Olha que coisa interessante. Que paralelo podemos fazer aqui com esse texto que estamos lendo em Daniel 10. Josué capítulo 5, 13 a 15, lemos assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, desembainhada. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos, adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar
em que tu estás é santo. E Josué tirou a sandália. Opa! Lá em Êxodo 3, acontece algo igual. Moisés vê uma planta queimando, mas sem se consumir. E a voz que se identifica como eu sou, Egoeime, quer dizer, é o eterno. O eu sou diz para ele: tira as sandálias, porque o solo em que tu pisas é santo, porque o ser santo está ali. Aquele ser que aparece lá, o anjo do Senhor, segundo diz lá Êxodo 3:5, mas que depois é identificado como eu sou, ou seja, é Deus, aparece para Josué, identificado como o príncipe dos exércitos dos céus, e diz a mesma coisa para Josué: tira as sandálias. Quem é esse ser? O príncipe dos príncipes, o anjo do Senhor, Miguel, que pode ser adorado. Se fosse um anjo qualquer, não poderia ser adorado. Quem é esse ser? Jesus. Jesus aparece para Daniel, o príncipe dos príncipes, o sumo sacerdote, o Senhor do céu, o que lidera as hostes celestiais. Mas por que ele é anjo aqui? A pergunta podia ser: por que ele é homem também? Ele é o verbo. Ele é aquele que se comunica, que se identifica. Antes de vir como homem, ele era como anjo. Não era um anjo em essência, mas ele se identificava como anjo, porque ele é aquele que, da divindade, da triunidade, é o que se relaciona com os seres criados. Tanto que Satanás, antes Lúcifer, invejou a posição dele, ficou com ciúme dele, mas ele é um anjo. Qual é a diferença? Toda. Então há um momento em que Ellen White diz na história da redenção, em que o pai tem que dizer para os anjos: ele é eterno como eu, ele é todo poderoso como eu, e ele o exalta, e Lúcifer vai ficando com raiva, com ódio e tudo mais, inicia a rebelião. Na terra alguns disseram: mas ele não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não é só um ser humano? Sim, porque ele veio como ser humano, 100% homem, 100% Deus. Essa amálgama misteriosa e maravilhosa, levaremos a eternidade e não será tempo suficiente para entender isso. Coisa linda. Ele é o verbo, aquele que se identifica, que se comunica, que revela a divindade para os seres criados. Miguel é o nosso Deus, Jesus Cristo. Se não fosse, teríamos assim graves problemas teológicos para entender por que ele aceita a adoração, por que ele ressuscita mortos, porque ele é visto como um ser tão majestoso em Apocalipse e também em Daniel. Daniel 10, 14, 18, 19, já lemos, vamos reler. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. O ser que parecia homem, veja que nessa versão diz, o ser que parecia homem, mas Daniel percebeu que era muito mais do que isso, tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me desses forças. Portanto, irmãos, o Filho do Homem, no capítulo 7, o príncipe e sumo sacerdote, do capítulo 8, e o ser brilhante como fogo, do capítulo 10, representam o mesmo ser, o Deus homem, que impressionou Daniel, Ezequiel e João. O Deus homem que foi adorado, porque como Deus pode ser adorado. O Deus homem que em João 8,58 disse: antes que Abraão existisse, eu já era. Antes que Abraão existisse, eu sou. E quando ele disse isso, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque eles entenderam muito bem o recado. Ao dizer que ele é o eu sou, ele se identificou com Êxodo 3,14, o Deus infinito que diz a Moisés: eu sou. Espera aí, quem és tu para dizer que és Deus? Se não fosse Deus, merecia pela lei judaica ser apedrejado por blasfêmia, mas como ele é Deus, não tinha que ser apedrejado, ele tinha que ser adorado. Quando Tomé, diante do Cristo ressurreto, diz: meu Senhor e meu Deus, e o adora, Jesus não o repreendeu, como Gabriel fez. Por que não o repreendeu? Porque ele é Deus, porque ele pode ser adorado e deve ser adorado. É tão bom saber que temos um Deus tão próximo de nós, né? É tão bom saber que temos um Deus amigo. E repito,
porque esse é o nosso tema. É tão bom saber que Ele é o nosso juiz, porque o Pai entregou ao Filho todo o julgamento. Então aquele que está julgando você é o seu advogado. Está tudo muito favorável. É só você clamar e se apegar a Ele, e pedir perdão, e orar a esse Deus no santuário celestial, pedindo que Ele restaure a sua vida, e você será restaurado, porque o desejo dele é fazer isso. Irmãos, no fim do nosso exílio, está quase no fim do exílio, não está? Nós estamos em Babilônia, você percebeu os paralelos? Nós estamos em Babilônia, e nosso tempo de exílio está terminando, e o diabo sabe disso. O que ele faz? O mesmo que ele fez com os reis da Pérsia, o rei da Grécia, está ali soprando no ouvido deles: não deixe esse povo embora, prenda esse povo, dificulte o caminho deles, amarre os pés deles. É o que o diabo está fazendo hoje. Ele sabe que o nosso exílio está acabando, ele está perturbando a igreja, ele está perseguindo a igreja, ele está usando seres humanos e demônios para atrapalhar a nossa obra, está levantando fofocas, mentiras, levando muitos a cair, infelizmente, a pecar. Membros e líderes, ele está fazendo de tudo que ele pode, porque ele sabe que o exílio está acabando. O que temos que fazer então nesse período? O que Daniel fez? Clamar a Deus. Olha lá, no fim do nosso exílio, estamos enfrentando lutas, perseguições e desânimo. O que Miguel diz para você, para mim, e disse a Daniel? Vamos ler juntos na tela, entre aspas. Não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Foi muito fraco isso que vocês me disseram. Eu quero de novo, porque essa mensagem é para nós, que estamos no fim do exílio, estamos prestes a sair de Babilônia para Jerusalém Celestial. Vamos dizer o que diante de tudo isso? De novo, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Amém. Falta pouco. Falta pouco. Então, você que é muito amado, seja forte. Não desanime. Parece que a igreja vai afundar, não é o que disse Ellen White? Mas não vai. Ela vai enfrentar os icebergs, vai bater neles de frente, vai balançar, vai sacudir. Mas se você ficar firme ali dentro, do barco, não fora. Fora você vai congelar na água gelada do mundo. Se você ficar firme nesse barco, você vai atravessar os icebergs e vai chegar ao porto seguro. Em breve. Não saia do barco. Não desanime. Faça como Daniel. Agora é hora de fazer o quê? O que estamos fazendo essa noite? Jejuar. Estudar a Bíblia e orar. E trabalhar para Deus fielmente. Se nós fizermos isso, estaremos preparados. O próprio Micael, o nosso príncipe, nosso sacerdote, estará lutando ao nosso lado. Amém.